Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmãos, eu não sou de colocar vídeo de muita frequência, com muita frequência, tá? Mas uma das premissas dos meus vídeos é que vai acontecendo coisas relevantes no mundo, então eu coloco. Então, se acontece coisas relevantes todos os dias ou toda semana, então a frequência dos vídeos aumentam. É tudo para a edificação de sua fé. Eu estou tentando me lembrar durante esses vídeos de um apanhado de coisas que está acontecendo que está batendo com a Bíblia. Aliás, antes de começar, deixa eu fazer dizer o quanto eu estou feliz depois que eu fui no culto de domingo, porque teve um testemunho de uma irmã, tá? Que é a irmã, ela vai com o marido todos os dias, em todos os cultos. Conheço ela desde a consagração que ela ia, entendeu? E o testemunho dela, ela estava com um caroço, diz que apareceu um caroço, e o pastor Elvis, o pastor Elvis e os irmãos lá em comunhão, num momento muito espiritual, o pastor Elvis quando foi orar pela mulher, que o pastor Elvis ele tem um dom, irmão, de ele ver as coisas. Vou contar uns negócios sobre o pastor Elvis aqui durante esse vídeo, porque ele é um homem muito injustiçado. Então, o que eu falo dele é para a edificação dele. Tá? É um grande homem de Deus e ele tem uma capacidade de se arrepender. Mostrando, irmão, que todos nós somos falhos. Mas a virtude de toda a Bíblia são várias. As principais são você dar crédito e você se arrepender. Você aceitar a repreensão. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele corrige aquele que ele ama. Então, se você está sendo corrigido, é porque Deus está usando os outros instrumentos. Porque eu sempre ouvi falar que quem está de fora vê mais. Tu quer ver uma coisa? Antes de falar da cura da irmã, é uma questão sobre o dízimo. Lá não passa sacola. Vocês podem ver, irmão, tem um culto completo lá da Igreja Cristã Voz da Verdade. Muitos irmãos já seguem o canal, já sabem. Então a câmera é ligada logo no começo, né? A oração da abertura do culto, os louvores, a palavra e o encerramento. Você está me entendendo? A bênção apostólica. Em nenhum momento você vai ver o culto parando para pedir oferta. Você está me entendendo, irmão? Por isso que, mais uma vez, eu critico que é errado esse negócio de você querer estocar alimento, porque quem prega isso são igrejas também, que eu percebi, que igrejas que passam oferta, então eles estão preocupados com o dinheiro, com a força do bolso, entendeu? Então, se a igreja não passa a oferta porque eles acreditam que a obra de Deus ele sustenta, na sua vida também é a mesma coisa. Ainda mais fome, irmão. Você tá me entendendo? Ainda mais fome, Deus não vai fazer isso não. Nós não servimos um Deus sádico. Eu li a passagem do vídeo passado, foi qual, Isaías, né? Que ele estava dizendo que essas coisas, essas desgraças vai acontecer em cima do povo dele que não tem sabedoria. Então a gente tem que ser, é o momento da sabedoria, porque a gente está em momento de inversão de valores. Nesse vídeo eu vou falar a entrevista que o nosso comandante das Forças Armadas deu, irmão. E como é grave isso aí. Só que, como eu te falei, a salvação é pessoal e intransferível, mesmo a gente estando sob o domínio desse povo. Então o negócio do dízimo e das ofertas não para. O culto para pedir. O gasofilaço fica atrás, perto da salinha das crianças, escondido. Entendeu? E os envelopes são brancos, não tem nome. Ou seja, a oferta, a palavra de Deus diz, não sabe a tua mão esquerda o que fez tua mão direita. Então, é em secreto. Porque em secreto, o Pai, ele te recompensa. Tu tá me entendendo? Tu sabe por que Davi foi punido por fazer o censo com C? É o C, fazer a contagem. Deus falou, não faça a contagem dos guerreiros de Israel, nem do povo de Israel. Não faça. Aí Davi foi lá e fez. Teimoso, né? Davi, mesmo depois daquelas experiências tremendas, ele era teimoso, mostrando que ele é um retrato do ser humano. Você pode fazer maravilhas em nome de Deus, mas vai chegar uma hora que você vai dar um mole, vamos dizer assim. Mas tu sabe por quê? É mais um, né, do Testamento que você pensa que Deus é mau, rigoroso. Não, né, não.
Ele falou para não fazer o censo, irmão, porque Davi fatalmente ia associar as vitórias que Deus deu ao número de guerreiros que eles tinham. Eu estou fazendo a minha obra aí sem pegar um centavo de empréstimo no banco, porque foi o acordo que o Ardor fez comigo. Se você pegar um empréstimo no banco, eu saio fora. Mas se você quiser ver o meu sobrenatural diário na sua vida, você se mantém fiel a mim, mas é no meu tempo. O problema é que você quer apressar. Nós queremos apressar as coisas, entendeu? Nós que vivemos no Cronos, quer apressar o Deus de sabedoria que vive no Kairos. Então, uma mulher, ela estava com um problema com dívidas lá na igreja. Eu me lembro disso, é muito interessante, irmão. Ela estava com um problema com dívidas. Aí ela contou a história para o pastor, que ela não estava conseguindo honrar os compromissos dela. Aí o pastor Elvis, da Vozes da Verdade, ele fez uma pergunta para ela assim: irmã, a irmã está fiel no dízimo? Aí ela: não, pastor, porque justamente porque eu não posso nem pagar o dízimo porque eu estou com problema financeiro. Ela falou: irmã, você tem que dar o dízimo. A mulher não entendeu, não sei o que, semana que vem você vem aqui e dá o dinheiro do teu dízimo. Aí a mulher foi fiel, juntou um dinheiro que tinha aí, continuou em dívida. Quando ela chegou na outra semana, ela deu o dinheiro do dízimo na mão do pastor Elvis. O pastor Elvis pegou aquele envelope e fez uma oração ao Senhor. Falou assim: meu Senhor, ela foi fiel no propósito que ela fez contigo. Está aqui o dinheiro do dízimo para servir a sua casa, meu Pai amado. Mas a tua palavra também diz... O pastor fez uma oração maravilhosa. Que nós devemos ajudar os necessitados, sei o que ele fez. Então, estou, em nome do Senhor, estou devolvendo esse dízimo para ela honrar as suas dívidas. E o Senhor vai entrar com mais recurso por a fidelidade dela, que ela vai sair desse problema. Quando ele acabou de orar, manifestou um demônio na mulher, que ela pegou uma longarina. Lá na igreja tem aquela longarina de madeira, pesadíssima. Tem que ter 2 ou 3 para carregar. Mas a mulher sozinha levantou aquilo ali para tacar na cabeça do pastor. E começou a chamar ele de desgraçado, não sei o quê. Por quê, irmão? Por que um demônio manifestou na mulher e chamou ele de desgraçado? Porque ele foi pego, irmão. Ele foi exposto. Tu tá me entendendo? Ele foi exposto. Ela tinha feito um propósito com Deus. E ela estava quebrando por dificuldades. Não tá me entendendo, irmão? O pastor Elvis, ele já viu, eu nunca tinha visto uma irmã lá. Nunca tinha visto. Não vou falar o nome para não expor. Mas essa irmã, ela gosta muito de uma fofoca. Conheço. O pastor Elvis nunca tinha visto a mulher. Aí quando eu sempre levo visitante, seja parente ou não, no final do culto, eu já fico logo para falar com ele, para apresentar, né? Falar assim: pastor, eu trouxe essa pessoa, né, para conhecer a igreja, ora por ela, não sei o quê. A mesma coisa eu fiz com essa pessoa, essa mulher. Meus irmãos, quando eu cheguei lá, perto, pastor Elvis, quando eu sinto, quando ele baixa os olhos assim, eu sei que Deus está falando com ele. A primeira coisa que saiu da boca do pastor Elvis, sabe qual foi? Irmã, assim te diz o Senhor, cuidado com a sua língua. Como é que ele sabia? Me explica isso aí. E tem gente que fala que é charlatanismo. Quando eu conheci a igreja, eu conheci através dos CDs, então eu fiquei com muita vontade de conhecer essa igreja. E eu acho assim maravilhoso, irmão, porque você imagina como é. Por exemplo, a pessoa nunca foi na Voz da Verdade, ela fica imaginando. Tem filmagens de eventos da igreja que o pastor sai filmando a igreja. Mas naquela época do CD não tinha imagem, era só o áudio. Então eu ficava imaginando como é que era o templo, como é que eram as pessoas. O pastor Elvis falava muito do seu Luiz, da Leia, não sei o quê. Aí eu queria saber como era. Irmão, era quase igual ao que eu imaginei. Como é que o senhor é maravilhoso. Então, quando eu comecei a ir no templo, o meu irmão me apresentou para o pastor. Isso aqui que é o pastor Elvis, isso aqui que é do CD. Eu pensava que ele era mais velho, era uma pessoa mais gorda, assim, mas quando eu via jovem, ele é mais novo do que eu. Aí eu fiquei encantado. Porque a pregação, né? Eu fiquei tipo assim, né? Aquela idolatria, caramba. Eu escutei os 30 CD, eu falei assim, eu escutei os 30 CD da igreja ali. Que honra. Ele é extremamente humilde, entendeu, irmão? Aí tá, foi só naquilo ali. Aí depois, eu vim num outro culto,
E o pastor teve uma visão no culto, irmãos. Ó, isso não é para minha glória, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui uma das poucas pessoas da Voz da Verdade que tive 3 visões de uma tacada só. Primeiro, eu sempre tive o vício do negócio de cigarro, né? Aí o pastor falou que ele viu um câncer de pulmão, mas ele não falou o meu nome, nem falou quem era, até porque eu era muito novo, ele não me conhecia não. E o culto estava lotado e eu tinha um problema no nervo ciático. Toda vez que eu fico muito acima do peso, dá um problema no meu nervo ciático, eu não consigo ficar muito em pé. Esse problema também, eu orando, né? Pedindo ao Senhor, o Senhor me livrou desse problema para a honra e glória do nome dele. O Senhor tem sempre me abençoado, meus irmãos, de tudo quanto é maneira que você possa imaginar. Por isso que eu faço esses vídeos, para que vocês também experimentem isso. Mas para isso é preciso de sabedoria e dedicação na palavra dele, oração e leitura da palavra, tá? Então ele falou que ele escutou um demônio falando assim, eu vou matar ele, eu vou matar ele. Aí diz que vinha o Senhor e falou assim, ele tu não vai matar não. Aí diz que ele pegava uma mão, na visão, né, do pastor, uma mão, pegava aquele câncer e estourava. Aí depois o pastor perguntou, por que essa visão? Ele falou assim, olha o coração dele. Aí ele teve outra visão, um coração com as palavras de Deus em alto relevo, dourado. Ele falou assim, ele acredita na minha palavra. Ele acredita, ele entendeu a minha palavra. E a terceira, ele disse assim, o irmão dele vivo vai vir para mim, de uma maneira ou de outra. Isso é misericórdia. Aí eu estava sentado, o pastor ficou procurando na igreja. Aí quando eu levantei, o pastor olhou para mim e falou assim, é você. É para você que o Senhor deu essa visão. Irmão, fiquei impactado. Porque tudo bateu. Recentemente eu fiz exames, não deu nada no meu pulmão, nada. E eu nunca me senti... Irmãos, olha só, eu sempre fui uma pessoa doente. Eu sempre fui uma pessoa que... tipo assim, Satanás tentou me matar desde o ventre da minha mãe, irmão. Lá em casa tinha um quartinho. Isso aí é que a minha mãe falava, né? Minhas irmãs falavam. Minha mãe estava grávida de mim, eu fui o último filho, né? Eu fui a última gota. E ela caiu várias vezes com a barriga no chão. Deve ser por isso que eu tenho essa cara reta assim, né? Então, minha mãe falava que tinha caixão. Quando ela estava grávida, era caixão. Trabalho feito com miniaturas de caixão na porta dela. Ela nunca soube quem foi. Eu também não me interessa quem foi. Então, eu fui uma criança que tive febre reumática. A minha maior frustração é que eu sempre gostei de futebol, mas eu não podia jogar bola porque eu tinha um problema de febre reumática que me dava uma íngua terrível. Então eu tinha que fazer trabalho teórico. Enquanto os meus colegas de sala iam para o futebol na aula de educação física, eu tinha que ir na biblioteca lá em Duque de Caxias pesquisar sobre handebol, sobre voleibol, sobre fundamentos do esporte. Ou seja, trabalho teórico para poder ter nota. Você tá me entendendo? E eu tomava uma injeção chamada Bezentacil 1.200.000 de 10 em 10 dias. E a mulher da SAMOC, né, que era um centro médico particular, que meu pai trabalhava na Antártica, e a Antártica estendia o plano de saúde para os familiares, a mulher falou na cara da minha mãe, falou assim, ó, o teu filho, além de tudo, tem problema cardíaco. Ele precisa tomar essa Bezentacil até os 18, mas eu acho que ele não passa dos 18. Falou na cara da minha mãe. Talvez porque ela viu muita gente na mesma situação morrer. E minha mãe começou a chorar. Aí, passados uns 2 anos, minha mãe ficou muito abatida. Aí mudou o médico. Essa médica da SAMOC foi transferida para São Paulo e botou outro médico. Um médico maneiro pra caramba. Falante, né? Sabe tratar de criança, é mó barato. Pediatra, né? Aí ele falou assim, ô Ricardo, eu tô vendo você muito bem, hein? Ricardinho, chama de Ricardinho, você tô vendo muito bem. Aí chegou, dona Elza, eu vou pedir todos os exames de novo. Não que eu desconfie da minha colega, né? Da minha colega de profissão. Mas eu queria uma atualização sobre o estado de saúde. Meu irmão, não tinha mais nada. Eu não tinha mais nada. Alguém orou por mim e eu sou grato. Eu acho que eu descobri, né? Conversando com uma pessoa de infância, quem orava por mim, que ela via dentro de casa, orando por mim. Porque ela chorava muito com o meu problema. Dona Maria, falecida Dona Maria, tomara que ela esteja em glória. E se teve outras pessoas orando, eu sou muito grato. Eu peço para Deus mandar 10 vezes mais, porque mudou a minha vida.
meus amados irmãos, mudou a minha vida. Uma oração insistente, mas eu sempre soube que Deus estava comigo e o demônio queria me parar. Então, essa irmã Camila, lá da igreja, ela deu um grande testemunho. Está gravado no canal da igreja, o pastor Tiago, né? Que o Senhor curou o câncer dela. Então, eu fico muito feliz pelo Senhor ter voltado a operar cura dentro da igreja. Isso significa que a gente está agradando o Senhor. E se a gente está agradando o Senhor, a gente está tendo sabedoria através da palavra dele. Tu tá me entendendo, irmão? Então esse é o objetivo. Então morreu o assunto, porque a minha crítica é porque que os milagres saíram. Quando você começa a botar muita presepada dentro da igreja, Deus é extremamente tradicional com as coisas dele, irmão. Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Ele está falando, vocês mudam, mas eu vou continuar no mesmo lugar. Vocês não vão me dobrar. Se vocês quiserem botar ritmo mundano dentro da igreja, quiser transformar isso aqui... Uma vez, uma pessoa próxima a mim falou assim, irmão, fui numa vigília. Aí eu, ai que inveja. Uma vigília. Mas qual é a minha visão de vigília na Bíblia? Silencioso, madrugada dentro, orando sem cessar. Quando ele me mostrou, aí ele falou assim, aqui, eu vou te mostrar um trecho do vídeo da vigília. Já está errado que já gravou vigília. Irmãos, tem um músico francês que eu gosto de escutar até hoje, Jean-Michel Jarre. Ele entrou pro livro dos recordes, ele toca no laser. Ele toca tudo que é tipo de instrumento, ele tira som. Ele é multi-instrumentista, vamos dizer assim. Ele toca no raio laser, ele faz música até batendo num sino de igreja. É chamado bells, né? E o espetáculo dele tem muitas luzes, muitos fogos, muitos efeitos especiais. Aquela vigília parecia um show do Jean-Michel Jarre. Eu falei, eu sabia. Porque fazer vigília assim é fácil, meus amados irmãos. O conceito de vigília é outro. Então, botam ritmos, coisas do mundo dentro da igreja. Não espere cura e nem libertação. A sua vida vai continuar a mesma coisa e até piorar. Porque quem está ali dentro é Satanás. Não é a minha opinião, não. É o que a Bíblia diz. Então, curou. Tu tá me entendendo? Então toda essa história que eu contei, todas essas histórias que eu contei, tem várias outras histórias que eu vou contando ao longo dos vídeos, tá, irmão? É muitas coisas que aconteceu naquela igreja ali, que é a mão do Senhor. Então, eu não vou guardar isso para mim, eu vou usar isso de exemplo para vocês, e eu quero que eu não posso empurrar a sabedoria, assim como Deus, ele deixou a porta de salvação na igreja de Filadélfia, ele não vai te empurrar para dentro da porta. Eu também não posso empurrar minha sabedoria para dentro de vocês, mas eu vou fazer todo o esforço possível, usando todo tipo de exemplo e de linguagens, para você alcançar isso, porque isso vai ser fundamental para o que está por vir. Porque, meu querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu ler uma passagem aqui, que eu vou sempre ler um texto bíblico, que eu sou guiado pela palavra de Deus. Eu já tinha comentado sobre isso, mas é no 2 Reis, no capítulo 6, o capítulo 6, a partir do versículo 24. Me permita eu ler isso aqui para vocês. Tá? O livro de Reis, eu já te falei, aqueles tipos, os reis são fases da sua vida e também são tipos de pessoas. Ora mais tem época que a gente está mais idólatra, mais se afastado de Deus, tem hora que você retoma a reconstrução do altar, entendeu? É assim ou não é, irmão? É assim ou não é? Então está mostrando diversos tipos de reis, bem ruins, que é nossos dias maus, entendeu? É quando as nossas raízes de amargura se afloram numa discussão. E tem outras que a gente está extremamente feliz e próspero. Nesses reis todinho aqui, esse livro de reis começa com o reinado de Salomão, que é o reinado de Jesus Cristo. Que eu expliquei no outro vídeo, entendeu? Deus usou a história do reino de Salomão. Ele usou dois personagens. Moisés, que é uma representação de Jesus Cristo, não viu a terra porque perdeu a paciência. Mas aquilo foi bênção. Tu tá me entendendo? Por quê? Para que Moisés, com 80 e poucos anos, ia entrar na terra prometida? Ele não ia curtir nada, porque a Canaã era aqui, a terra. Quer ver uma coisa? Jesus Cristo morreu e ressuscitou aos 33 anos, 2024 anos atrás, né? A vida ficou uma maravilha no mundo, não foi? Não veio o Salvador?
Não, né? Pelo contrário. Ele está mostrando que vai vir quando ele voltar. O negócio é quando ele voltar. Tu tá me entendendo agora, irmão? Porque esse negócio de você comemorar Natal é uma blasfêmia, até porque é dia de Tammuz, aquilo ali, eu já expliquei tecnicamente que Jesus não nasceu em dezembro. É porque a Bíblia não está preocupada com o nascimento. Ele não está preocupado com a semente. Ele está preocupado com o fruto. Qual foi o fruto que Jesus deu? Viveu uma vida sem pecado, cumprir a missão do Pai e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente sabe que Jesus morreu há 2024 anos atrás. Você está me entendendo? Porque a Bíblia dá ênfase ao sacrifício e não ao nascimento. Vamos parar com essa idolatria, né? Vai tirando essas idolatrias da vida de vocês, irmão. Depois disso, Ben Haddad, me lembra muito um Haddad aí que veio concorrendo à presidência, que agora é o nosso ministro da Economia. Rei de Arã, Síria, convocou todos os seus exércitos para atacar e sitiar Shomron, Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até a grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Quando o rei de Israel, ia passando pela muralha, uma mulher gritou: socorre-me, meu rei. Olha o que ele respondeu, irmão. 27. Diante do que respondeu: se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Mesmo assim o rei lhe indagou: o que lhe aconteceu? E ela explicou: essa mulher disse-me, entrega o teu filho para que comamos hoje. É comer mesmo, canibalismo, tá? Cozinhar, cortar o filho, matar o filho, cortar e comer. E amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse: agora, pois, dá teu filho para que o comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Assim que o rei ouviu que aquela mulher disse, rasgou as vestes enquanto caminhava pelo muro. E o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo de sobre a pele. Então disse o rei: que Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Elixá, ben Safá, Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros até o final desse dia. Só até aqui. Eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Primeiro, por que a Síria fazia isso? Era estratégia. Para não perder muito soldado invadindo os portões de Jerusalém, eles ficavam na porta, porque eles sabiam que o comércio, a agricultura, as plantações de trigo, os animais para alimentação e para o sacrifício ficavam do lado de fora da cidade. Então eram os pastores, entendeu? Eram os produtores, eram os, vamos dizer assim, o pessoal do agro da época. E o pessoal do agro não é soldado, então eles ficavam na porta de Jerusalém. Passou soldado, passou qualquer pessoa para ir lá buscar trigo, buscar carne, eles vinham. Então o povo ficou com medo de sair. E com isso começou a vir uma grande fome. Você tá me entendendo? E de um rei aí. Eu acho incrível que ele não mostra o nome desse rei nessa passagem. Como eu te falei na literatura, meus amados irmãos, quando não aparece nome, é porque pode acontecer com qualquer um. Por isso que José estocou alimento, porque ele tinha todo o orçamento do Egito. Ele era um político. José. Mas você não vê nenhuma ordem na Bíblia falando para você estocar alimento, sem ser José. Ele tem um nome, ele tem uma história, assim como Jesus, como Moisés, como Abraão. Quando não aparece nome é porque é um exemplo que Deus está dando que pode acontecer com qualquer um. E hoje, todos os escritores sabem disso. Inclusive, fábulas, não aparece nome. Ou então ele usa o nome de animais, aí já vira uma parábola, entendeu? A raposa e as uvas, por exemplo, é um ensinamento usando situações inusitadas. Mas o que eu queria falar para vocês é que havia grande fome por causa de um rei, e o rei estava junto disso aí. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos botar pro dia de hoje, para quem não entendeu? Se você votar num bandido, num ladrão vingativo, vai vir desgraça sobre a nação. E vai vir fome também. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Mas se você for fiel, Deus vai te esconder numa espécie de Gozem dentro do Egito. É isso que eu quero que vocês alcancem. Mas presta atenção, porque você não pode chegar e falar assim: eu confiei nesse presidente, ele me enganou. Não, a história de todo mundo, ainda mais com a internet permitida por Deus, é para você pesquisar. E
fazer uma pesquisa antes de você decidir o teu voto é um sinal também de sabedoria. O nosso ministro das Forças Armadas, chamado José Múcio, a última, sabe o que é a última que ele falou? Que o Brasil, as Forças Armadas abriu uma licitação para comprar blindados de alta qualidade, veículos blindados para exercício militar e para prevenção. Sabe quem ganhou a licitação? Quem entregou a melhor tecnologia para o menor preço? Israel. Só que ele falou assim, ó, nós fizemos a licitação, quem ganhou foram os judeus. Já começou o antissemitismo aí. Os judeus não, quem ganhou foi o Estado de Israel. Que eles têm qualidade. E ele disse, por motivos ideológicos e por causa do Hamas, nós não podemos fechar o negócio com os judeus. Ou seja, ele vai comprar um produto inferior, tá? Por um preço mais alto. Por quê? Porque o Brasil está do lado dos terroristas do Hamas. É só para você saber a que pé que está esse negócio aí. Não tá me entendendo? Agora você imagine o Bolsonaro, que foi chamado de nazista, e comparado a Hitler, botaram até bigodinho na revista de Veja para ele. Você imagina ele, ou um dos ministros deles, falando assim, nós não vamos fazer negócio com judeus. Tá? Porque nós não gostamos dos judeus. Você imagina. Agora, cadê a equivalência? Vocês foram enganados. No caso do Lula e o governo dele, vocês foram enganados por um demônio mequetrefe. Em outras palavras, irmão, vou ser bastante sincero, vocês são burros mesmo. Tá me entendendo? Porque eu espero um demônio mais sofisticado na minha vida. Eu sou forjado para enganador de escolhido. Para demônio grande. Tem coisas que você já vê na cara. Eu falei do Pablo Marçal. É um mentiroso. Mentiu, já era. Pode ter o melhor projeto, pode ser coisa... Mas o Marçal, o problema dele é que ele tratou todos os brasileiros como um bando de idiota. Ele pensou que o Twitter pautava a coisa política. E uma coisa que eu não expliquei no vídeo passado, que é o seguinte... Segundo o levantamento, a população brasileira está beirando a 210 milhões de pessoas. Dessas, 140 milhões de pessoas têm alguma rede social. Dessas 140 milhões de pessoas, 87% tem perfil no Facebook e ativo. O Twitter é só 8,9%. Por isso que eu estou falando. Os emocionados, que falam que Twitter é que pauta, eles estão preocupados, eles fizeram um medo. O Boulos não pode ganhar. Agora o próprio Marçal está apoiando o Boulos. Para você ver que ele é um cara pilantra. E ele foi desmascarado. E todo o pilantra que é desmascarado, ele sai assim, com raivinha, ele sai fazendo um monte de coisa. Só que tem o seguinte, irmão, mesmo o Boulos ganhando, o Haddad não ganhou lá, ele não teve... Eu fico pensando assim, pô, o Boulos deve ter ganhado uns 20 milhões de votos. Nada, meu irmão. Chegou nem a 2 milhões, querido. Nem ele, nem o Marçal chegaram a 2 milhões. Irmão, a gente está falando de um país de 212 milhões de pessoas. A gente está falando que depois de sair das eleições, e vai melhorar ainda mais, hein? Depois do segundo turno eu vou dar os dados oficiais. 90 milhões de pessoas vão passar a ser governadas a partir do ano que vem por governos de prefeituras de direita. Sabe o que é isso? Valores tradicionais, com todos os defeitos que eles tenham. Mas presepada contra a família, pode esquecer. Linguagem neutra, pode esquecer. Então, se você vive nessa presepada, procura outra coisa para fazer, tá? Mas eu vou te adiantando logo. É melhor vocês se arrepender, porque se vocês resolver ter a nobreza de tirar a própria vida de vocês, é inferno. Eu tá me entendendo? É inferno, porque vocês estão sendo avisados. Agora, para todos esses aí, que acreditaram na Rede Globo e votaram no Lula, olha o governo antissemita que está aí. Não me interessa, irmão, se esse governo diz que ele vai cair. O problema é que se ele arrumar treta, e já está arrumando, com Israel. Tu tá me entendendo? Israel, cara, quando teve o problema aqui de Brumadinho e Mariana, entendeu? O negócio da Vale aí que deixou cidades inteiras, bairros inteiros, desapareceu. Israel veio aqui com a tecnologia dele ajudar de graça, durante o governo Bolsonaro, que isso aconteceu durante o governo Bolsonaro. O Lula agora cola com o terrorista. Como eu te falei, Israel só tá matando os cabeças. O Tiago, ele lembrou bem no culto, tá?
Porque ele foi falar sobre isso, aí tem crente falando assim, sempre teve isso aí. Essa turma, irmão, que fica falando, sempre teve. É ímpio que fala isso. Aí, desde quando era pequeno eu ouço falar no fim do mundo, é o ano 2000, não sei o quê. Se vocês acreditarem em profecia de fantástico, eu não posso fazer nada, irmãos. Mas quando entra a palavra de Deus alinhando com a história e os sinais, o negócio muda de figura. E muda e muito. Tu tá me entendendo? Porque esses camaradas que vem pregando essas falsas profecias, ele vem para isso mesmo, para te desestimular. Para quando vir mesmo os sinais do fim mesmo, você falar, é mais um. Tu tá me entendendo? Mas essa guerra de Israel não é mais um. Porque o Irã, quem estava explicando isso aí, até meu filho mais velho. O Irã, ele terceirizava os ataques de Israel. Ele usava o Hezbollah, ele usava agora usou o Hamas, ele usava o Boko Haram, ele tem várias células. Dessa vez é o Irã direto. A Israel, é? Então vai ser direto. Só que o Irã, ele tem aliados. China e Rússia é um deles, dos 3 espíritos semelhantes a Rã. E os Estados Unidos, o Israel também, como os Estados Unidos. Você pode ver que o Deus é tão tremendo na profecia deles, meus amados irmãos. Ele é tão tremendo, mas tão tremendo, que o Joe Biden, ele tinha que ter um espírito antissemita. Mas isso ele deixou para o Lula. Porque ele é comandado, ele é pau-mandado de uma mente nefasta superior. Ele é vassalo, ele é um boneco, ele é um fantoche. Mas o Joe Biden, mesmo sendo esquerdista, mesmo sendo da pauta woke, ele falou assim, eu vou ajudar Israel. Era para ser o contrário, tá me entendendo? Mas se você for para Apocalipse 17, se eu não me engano no versículo 18, ele está dizendo que Deus botou no coração deles. Para quê? Para eles se engalfinhar. Me lembra muito de Gideão. Quando Gideão, com 300, não precisou dar uma espadada, Deus matou todo mundo, botando um espírito de terror no acampamento, fazendo eles se matar. É o que Deus faz hoje, inclusive com aquelas pessoas que te odeiam e que fazem trabalhos contra você. Ora e deixa na mão do Senhor. Porque, meus amados irmãos, quando o povo começou a conquistar a terra, Israel, Deus estava mostrando o seguinte, a Arca da Aliança ia na frente, passando o rodo em todo mundo. Tu tá me entendendo? A Arca da Aliança ia na frente. O que é a Arca da Aliança? É a presença de Deus, irmão. É a presença de Deus, é Deus que batalha. Ele está falando, sou eu que batalho, ninguém vai resistir. Enquanto tiver a Arca da Aliança na frente, enquanto você botar Deus na frente, ninguém vai resistir. Por maior que seja o demônio, por maior que seja o Golias. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então o resumo é esse, está chegando a 33 minutos. Nós estamos numa situação de litígio aí. Só que vocês orem por Israel. Porque esse governo vai cair da pior forma possível. Geraldo Alckmin, que fez reunião com um terrorista, que ele abre o olho dele, tá? Que ele vai virar suflê de chuchu. Um míssil só que Israel vai mandar em cima dele aí. Ele que abre o olho dele. Então a gente está sendo governado por demônios. E esses demônios foi para muita gente, que inclusive está escutando esse vídeo, tá? Então dobra teu joelho agora, que o juízo vai vir em cima deles e em cima de vocês também. Representado nessa passagem de Reis que eu li para vocês. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Me perdoe o tom. E Deus abençoe a todos grandemente.